Vivemos em uma sociedade que nos ensina que, para conseguir qualquer coisa, precisamos insistir mais, correr mais rápido, controlar cada detalhe e nunca demonstrar dúvidas. Se um relacionamento parece distante, tentamos convencer a outra pessoa. Se uma oportunidade demora a aparecer, aumentamos a ansiedade. Se um plano não acontece no tempo que imaginamos, começamos a acreditar que estamos fracassando. Sem perceber, passamos a viver em um estado permanente de tensão, como se toda a nossa felicidade dependesse de fazer as coisas acontecerem exatamente da maneira que desejamos. Os filósofos estoicos observavam esse comportamento há quase 2000 anos. Para Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, grande parte do sofrimento humano nasce justamente da tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. Quanto mais insistimos em dominar pessoas, circunstâncias e resultados, mais nos afastamos da tranquilidade. Curiosamente, é quando aprendemos a agir com serenidade e a confiar no que realmente está sob nosso controle, que começamos a viver de forma muito mais leve e eficaz. Isso não significa cruzar os braços ou abandonar os objetivos. O estoicismo nunca ensinou passividade. Pelo contrário, ele incentiva ação disciplinada, responsabilidade e coragem. A diferença é que o estoico trabalha intensamente, sem transformar o resultado em uma obsessão. Ele faz o melhor que pode hoje, sabendo que nem tudo responderá à sua vontade. Essa postura produz algo raro: liberdade emocional. Neste vídeo, você descobrirá por que parar de forçar situações pode torná-lo mais forte, mais confiante e até mais bem-sucedido. Você aprenderá hábitos práticos inspirados no estoicismo para agir com firmeza, sem ansiedade, construir relacionamentos mais saudáveis e desenvolver uma mente que permanece estável, mesmo quando a vida não segue o roteiro esperado. Fique até o final, porque o último ensinamento mostra como viver com a tranquilidade de quem faz sua parte todos os dias, independentemente do tempo que os resultados levam para aparecer. Esse princípio pode mudar completamente a maneira como você enfrenta desafios profissionais, financeiros e pessoais. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre estoicismo, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e fortalecimento mental. Seu apoio também ajuda este canal a levar esses ensinamentos a milhares de pessoas que desejam viver com mais equilíbrio, coragem e sabedoria. Agora, vamos ao primeiro princípio. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais perde sua paz. Existe uma armadilha que prende muitas pessoas durante anos. Elas acreditam que serão felizes apenas quando conseguirem controlar completamente a própria vida. Querem controlar o comportamento das pessoas, o reconhecimento no trabalho, o tempo das oportunidades, as respostas das mensagens, o futuro. Quando alguma dessas coisas foge do planejado, nasce a frustração. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando distinguimos aquilo que depende de nós daquilo que pertence ao mundo exterior. Essa é uma das ideias mais poderosas do estoicismo. Você controla seu esforço, sua honestidade, sua disciplina, sua forma de responder às dificuldades, mas não controla a opinião dos outros. Nem o clima, nem a economia, nem todas as circunstâncias da vida. Quanto mais cedo você aceita essa realidade, menos energia desperdiça tentando mover aquilo que não pode ser movido. E essa energia passa a ser investida onde realmente produz resultados. 2. Agir como se Sergipe tudo já tivesse dado certo não é ilusão. O título deste vídeo pode parecer estranho para algumas pessoas. Como agir como se tudo já tivesse dado certo? Isso significa fingir, ignorar problemas. A resposta é não. Significa
Agir sem desespero. Imagine alguém que acredita profundamente na própria capacidade de enfrentar qualquer desafio. Essa pessoa continua estudando, continua trabalhando, continua melhorando, mas não vive dominada pela ansiedade. Ela não implora por oportunidades, não tenta convencer todos de seu valor, não transforma cada dificuldade em uma tragédia. Essa postura transmite confiança. Marco Aurélio escrevia que devemos realizar cada tarefa como se fosse a última de nossa vida, com atenção, dignidade e serenidade. Perceba que ele não fala em ansiedade, fala em presença. Quando você age com presença, sua mente deixa de correr para um futuro imaginário. Concentra-se no passo que pode dar agora, e esse simples hábito muda completamente sua maneira de viver. 3. Quem vive desesperado, afasta o que mais deseja. Existe um paradoxo curioso. Quanto mais alguém tenta prender pessoas, oportunidades ou resultados, maior costuma ser a sensação de perda. Nos relacionamentos, o excesso de controle gera sufocamento. Na carreira, o medo constante de fracassar prejudica a criatividade. Na vida financeira, decisões tomadas por impulso frequentemente produzem prejuízos. O estoicismo ensina que agir com calma costuma ser muito mais eficaz do que agir por medo. Sêneca afirmava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você perdeu noites de sono imaginando cenários que nunca aconteceram? Quantas oportunidades deixaram de ser aproveitadas porque o medo ocupou todo o espaço da sua mente? Quando você reduz a ansiedade, sua percepção melhora. Você enxerga possibilidades que antes passavam despercebidas. Toma decisões com mais clareza e transmite uma confiança que naturalmente inspira respeito. 4. Faça sua parte e liberte-se da obsessão pelo resultado. Talvez este seja um dos ensinamentos mais difíceis de colocar em prática. Vivemos condicionados a medir nosso valor pelos resultados. Se tudo dá certo, acreditamos que somos competentes. Se algo falha, começamos a duvidar de nós mesmos. Os estoicos propõem uma lógica completamente diferente. Seu dever é agir da melhor maneira possível. O resultado pertence a fatores muito maiores do que apenas sua vontade. Isso não reduz sua responsabilidade. Pelo contrário, ela aumenta, porque exige que você dê o máximo de si sem usar o medo como combustível. Imagine um agricultor. Ele prepara a terra, escolhe boas sementes, cuida da plantação, mas não pode controlar a chuva, nem o vento, nem todas as condições do ambiente. Ainda assim, trabalha diariamente. Essa postura resume perfeitamente o espírito estoico. Faça o melhor que puder, com dedicação, com disciplina, com honestidade. Depois aceite que alguns acontecimentos seguirão um curso diferente daquele que você imaginou. Essa aceitação não enfraquece você. Ela impede que a ansiedade roube sua energia antes mesmo de a batalha começar. Na próxima parte, veremos como os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ajudam a desenvolver uma confiança inabalável. Por que o desapego fortalece sua capacidade de conquistar objetivos e como construir uma vida que flui naturalmente porque está baseada em caráter, disciplina e serenidade, e não em desespero ou necessidade de aprovação. Até aqui, vimos que tentar controlar tudo apenas aumenta a ansiedade, que agir como se tudo já tivesse dado certo significa viver com confiança e serenidade, e que nossa responsabilidade está em fazer a nossa parte, não em dominar todos os resultados. Agora vamos aprofundar os ensinamentos dos grandes filósofos estoicos e entender por que a verdadeira força nasce quando abandonamos o desespero e desenvolvemos uma mente estável. 5. O desapego torna você mais forte. Quando ouvem a palavra desapego, muitas pessoas imaginam alguém frio, distante ou indiferente. Mas essa não era a visão dos estoicos. Para eles, desapego significa apreciar as coisas sem depender delas para viver em paz.
Você pode amar profundamente alguém, pode desejar crescer profissionalmente, pode sonhar com uma vida financeira melhor. Nada disso é incompatível com o estoicismo. O problema começa quando você acredita que só poderá ser feliz se tudo acontecer exatamente da maneira que imaginou. Epicteto lembrava que tudo aquilo que existe fora da nossa vontade pode mudar. Pessoas podem partir. Empregos podem terminar. Planos podem ser alterados. Quem constrói sua felicidade apenas sobre essas circunstâncias vive constantemente ameaçado. Já quem desenvolve um caráter sólido permanece firme, mesmo quando os ventos mudam de direção. Esse é o verdadeiro desapego. Não é deixar de amar, é deixar de viver com medo permanente da perda. 6. A confiança nasce da repetição, não da sorte. Existe um erro muito comum: esperar sentir confiança para começar. Os estoicos ensinavam exatamente o contrário. A confiança surge porque você age repetidamente, mesmo quando ainda sente insegurança. Marco Aurélio jamais acordava esperando sentir motivação perfeita. Ele simplesmente cumpria seu dever, dia após dia. Essa constância fortalece a mente. Imagine alguém que deseja falar em público. Se esperar sentir ausência total de medo, talvez nunca comece. Mas, ao praticar diversas vezes, sua capacidade aumenta. A experiência substitui parte da insegurança. O mesmo acontece com qualquer objetivo. A disciplina cria competência. A competência fortalece a confiança. E a confiança reduz a necessidade de controlar cada detalhe. Quem sabe que é capaz de enfrentar dificuldades não entra em desespero diante dos imprevistos. 7. Pare de buscar aprovação o tempo todo. Grande parte da ansiedade moderna nasce da necessidade constante de aprovação. Queremos que todos gostem de nós, que reconheçam nosso esforço, que elogiem nosso trabalho, que concordem com nossas escolhas. Quando isso não acontece, começamos a duvidar do próprio valor. Marco Aurélio escreveu diversas vezes que a opinião dos outros não pode determinar quem somos. Se hoje alguém o elogia e amanhã o critica, seu caráter mudou? Não mudou apenas a percepção daquela pessoa. Quanto mais você depende da aprovação externa, mais facilmente perde sua tranquilidade. Por outro lado, quando aprende a agir de acordo com seus princípios, descobre uma liberdade extraordinária. Você continua ouvindo críticas construtivas, continua aprendendo, mas deixa de viver para agradar. Essa mudança é percebida pelas pessoas. Quem não implora por aprovação costuma transmitir muito mais autenticidade, e a autenticidade inspira respeito. 8. A paciência é uma forma de poder. Vivemos cercados pela pressa. Queremos resultados imediatos, mudanças rápidas, reconhecimento instantâneo. Mas quase tudo o que possui verdadeiro valor exige tempo. Sêneca comparava o crescimento humano ao desenvolvimento de uma árvore. Ninguém planta uma semente hoje esperando colher frutos amanhã. Primeiro surgem as raízes, depois o tronco, mais tarde os galhos. Somente então aparecem os frutos. Com nossos objetivos acontece exatamente o mesmo. Quando você compreende esse processo, deixa de interpretar cada demora como um fracasso. Passa a enxergar o tempo como um aliado. A paciência deixa de ser passividade. Torna-se perseverança. É a capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Essa postura fortalece qualquer pessoa, porque impede que a frustração interrompa um trabalho que ainda está em construção. 9. Sua energia deve estar no processo, não na preocupação. Pense em quantas horas você já perdeu imaginando problemas futuros. Agora, imagine se toda essa energia tivesse sido investida em aprendizado, disciplina e ação. Provavelmente sua realidade seria diferente.
Os estoicos compreendiam que preocupação excessiva raramente melhora uma situação. Na maioria das vezes apenas consome recursos emocionais. Marco Aurélio recomendava concentrar-se inteiramente na tarefa presente. Não porque o futuro seja irrelevante, mas porque o presente é o único lugar onde realmente podemos agir. Essa ideia transforma a maneira como enfrentamos desafios. Em vez de perguntar, será que vai dar certo? Pergunte, qual é a melhor ação que posso realizar agora? Essa mudança reduz a ansiedade, fortalece o foco e faz com que cada dia produza um pequeno avanço. Pequenos avanços repetidos durante meses ou anos costumam gerar resultados extraordinários. E existe um último ensinamento, talvez o mais importante de todos. Ele explica por que algumas pessoas conseguem manter a serenidade mesmo durante grandes crises, enquanto outras vivem presas ao medo de perder aquilo que ainda nem conquistaram. É sobre esse princípio que falaremos na próxima parte. Chegamos ao último princípio, e talvez ele seja o ensinamento que melhor resume toda a filosofia estoica. 10. Viva como alguém que já possui paz interior. Existe uma diferença enorme entre buscar o sucesso acreditando que ele trará paz e construir primeiro a paz para então caminhar em direção ao sucesso. A maioria das pessoas segue o primeiro caminho. Pensa assim: quando eu conseguir aquele emprego, ficarei tranquilo. Quando eu encontrar a pessoa certa, serei feliz. Quando minha situação financeira melhorar, finalmente vou viver em paz. O problema é que essa paz sempre fica condicionada ao próximo objetivo. Quando um sonho é realizado, outro aparece. Quando uma preocupação desaparece, outra ocupa seu lugar. Assim, a tranquilidade nunca chega de verdade. Os estoicos propunham exatamente o contrário. Eles acreditavam que a serenidade deveria acompanhar o caminho, e não apenas o destino. Marco Aurélio lembrava diariamente que ninguém pode impedir você de agir com justiça, coragem, equilíbrio e sabedoria neste exato momento. Essas virtudes não dependem do saldo da conta bancária, não dependem do reconhecimento das pessoas, nem das circunstâncias perfeitas. Depende apenas das escolhas que você faz todos os dias. Essa percepção muda completamente sua maneira de viver. Você deixa de agir movido pelo medo de perder. Passa a agir movido pelo desejo de fazer o que é correto. E essa mudança produz uma confiança silenciosa. Uma confiança que não precisa de demonstrações exageradas. Ela aparece na postura, na forma de falar, na capacidade de esperar, na tranquilidade diante das dificuldades. Existe também um erro bastante comum: confundir tranquilidade com falta de ambição. Os estoicos jamais ensinaram isso. Marco Aurélio governou um império. Sêneca administrou enormes responsabilidades políticas. Eles não defendiam abandonar objetivos. Defendiam abandonar a escravidão emocional aos resultados. Você pode desejar crescer profissionalmente, construir um patrimônio, encontrar um grande amor, melhorar sua saúde. Tudo isso é compatível com o estoicismo. O que precisa ser evitado é transformar essas conquistas na única fonte possível de felicidade. Porque, quando isso acontece, cada atraso parece uma tragédia, cada obstáculo parece um desastre, cada não parece uma derrota definitiva. Mas quando a sua paz nasce do caráter, nenhuma circunstância consegue destruí-la completamente. Outro ensinamento poderoso é compreender que forçar situações costuma produzir exatamente o efeito contrário daquele que desejamos. Relacionamentos não florescem por insistência. Confiança não nasce da cobrança. Respeito não surge do desespero. As melhores oportunidades geralmente aparecem para quem continua preparado, disciplinado e atento, mesmo sem tentar controlar cada detalhe. É por isso que agir como se tudo já tivesse dado certo não significa acreditar que a vida será perfeita. Significa caminhar com a serenidade de quem sabe que, aconteça o que acontecer, continuará capaz de enfrentar os desafios.
Essa é a verdadeira confiança. Não é acreditar que nada dará errado. É acreditar que você saberá responder quando algo dar errado. Epicteto ensinava que a liberdade pertence àquele que governa a própria mente. Essa talvez seja a maior conquista que um ser humano pode alcançar, porque uma mente disciplinada continua firme quando recebe elogios, continua firme quando recebe críticas, continua firme quando vence e continua firme quando perde. Essa estabilidade transforma completamente sua maneira de enxergar a vida. Você deixa de medir seu valor pelos acontecimentos externos, passa a medi-lo pela qualidade das próprias escolhas. Faz o riso. Percebe algo extraordinário. Muitas das coisas que antes pareciam indispensáveis deixam de ocupar tanto espaço. A ansiedade diminui, a comparação perde força. O medo do futuro enfraquece. E sobra energia para viver o presente com muito mais intensidade. Talvez você esteja enfrentando um momento em que tudo parece parado. Pode ser um objetivo que demora a acontecer, um relacionamento que não evolui, uma oportunidade que ainda não apareceu, ou simplesmente a sensação de que seus esforços não estão produzindo resultados. Se esse for o seu caso, lembre-se de um princípio estoico que atravessou séculos. Continue fazendo sua parte. Continue aperfeiçoando seu caráter. Continue desenvolvendo suas habilidades. Continue agindo com honestidade, disciplina e coragem. Nem sempre você controlará o momento da colheita, mas sempre poderá controlar a qualidade da semente que planta hoje. E isso faz toda a diferença, porque no longo prazo, pessoas disciplinadas costumam construir vidas muito mais sólidas do que aquelas que vivem apenas perseguindo resultados imediatos. Nunca se esqueça de que a verdadeira força não está em controlar tudo, está em permanecer firme. Quando você descobre que nem tudo pode ser controlado, é exatamente aí que nasce a liberdade ensinada pelo estoicismo. Uma liberdade que nenhuma crise, nenhuma perda e nenhuma dificuldade conseguem tirar. Lembre-se, quanto menos você tenta controlar aquilo que não depende de você, mais energia possui para transformar aquilo que realmente está em suas mãos. O estoicismo não ensina a esperar milagres. Ensina a desenvolver uma mente tão forte que nenhuma dificuldade seja capaz de impedir seu crescimento. Quando você aprende essa lição, deixa de viver em guerra contra a vida e passa a caminhar com a tranquilidade de quem sabe que o verdadeiro sucesso começa dentro de si. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo fez você refletir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você continuará acompanhando conteúdos sobre estoicismo, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e fortalecimento mental. Agora quero fazer um convite especial. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu faço a minha parte e deixo a ansiedade para trás. Quero ver quantas pessoas estão decididas a viver com mais serenidade, confiança e disciplina, construindo uma vida baseada em caráter e não em desespero.